homens são presos durante um assalto a uma joalheria no centro de Porto Alegre. Agentes penitenciários aprovados em concurso devem ser nomeados em 45 dias. E mais detentos do regime aberto de volta aos albergues. Pelo menos 100 detentos do regime semiaberto vão deixar de usar tornozeleiras até o final do mês. Prepare o bolso para o início das aulas. Carga tributária sobre itens do material escolar chega a 35%. E ainda a prática da canoagem para jovens de São Leopoldo. São crianças e adolescentes que, através do esporte, já enxergam uma perspectiva de futuro. O Ubra Notícias está no ar. Boa noite. Cerca de 100 detentos do regime aberto vão deixar de usar as tornozeleiras de monitoramento, devido ao fim do contrato com a empresa fornecedora do equipamento. Mas, de acordo com a SUSEP, o uso das tornozeleiras deve ser ampliado até 2014. As tornozeleiras de monitoramento eletrônico começaram a ser usadas no meio do ano passado. Os equipamentos foram alugados, mas o contrato com a empresa termina no final do mês de fevereiro. Em todo o estado, pelo menos 100 detentos dos regimes aberto e semiaberto vão deixar de utilizar os aparelhos. A SUSEP pretende abrir processo de licitação até o mês de abril. Então, logo essas impugnações sejam respondidas, nós já vamos abrir para o pregão. Eu acredito que em menos de 2 meses nós já temos novas tornozeleiras disponíveis para a utilização do preço, daí sim da forma já efetiva. A SUSEP faz uma avaliação positiva do uso das tornozeleiras pelos detentos. A ideia é ampliar gradativamente o uso do equipamento para que em 2014 4.000 presos sejam monitorados dessa forma. A princípio para 200, no decorrer daquele ano chegando até 1.000 detentos e posterior, dependendo da necessidade, podendo chegar até 4.000. Para o juiz Sidney Brizuska, da Vara de Execuções Criminais, o impacto nos albergues deve ser sentido apenas na região do Vale dos Sinos. Lá no albergue de Taquara, de Montenegro, São Leopoldo, Novo Hamburgo, temos presos nessa situação que retirado o equipamento, então volta para os albergues, isso vai dar lá um inchaço moderado nesses albergues que já estão lotados. O juiz critica o uso da tornozeleira como alternativa para resolver o problema da falta de vagas no sistema carcerário. Algo assim que vem em favor da sociedade para aumentar o controle sobre o preso e não para a abertura de vaga, não para substituir o albergue. Não é? Ou seja, de acordo com a lei federal, a tornozeleira ela é usada dessa forma. 300 agentes penitenciários aprovados no último concurso da SUSEP em 2006 começam amanhã um curso de capacitação profissional. Esta é considerada a última etapa para que os agentes possam ser nomeados. Hoje à tarde, os agentes protestaram em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. O chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, recebeu os concursados e confirmou o início do curso. Os agentes devem ser empossados em 45 dias, antes que expire o prazo final para a posse. O ex-deputado federal Eliseu Padilha foi indiciado hoje pela Polícia Federal. Padilha prestou depoimento nesta tarde em Porto Alegre. Ele é investigado no inquérito referente a supostas irregularidades em licitações das barragens dos arroios Jaguari e Taquarimbó. Essa é uma das investigações originadas da Operação Solidária, iniciada em 2007 e que apura fraudes em licitações de obras de infraestrutura no estado. 2 homens foram presos nesta manhã quando tentavam assaltar uma joalheria no centro de Porto Alegre. Um motorista que passava pelo local avisou a Brigada Militar. Deni Veluto Afonso Ferreira, de 35 anos, é foragido do sistema prisional e Wagner Renan Machado dos Santos, de 21, não tem passagens pela polícia. Com eles, a brigada conseguiu recuperar cerca de R$500 em dinheiro, relógios, joias e ainda 2 revólveres calibre 38. A ação aconteceu por volta das 8h30 da manhã. No momento em que o proprietário chegou para abrir o estabelecimento, foi rendido pelos 2 homens armados. Porém, no mesmo instante, um motorista de ônibus que passava pelo local avisou a Brigada Militar. Foi o tempo suficiente para que os bandidos fossem presos. Chegamos no local, encontramos as vítimas refém.
os 2 elementos dentro da loja. Um elemento tentou fugir, depois de breve perseguição foi pego ele e uma arma e uma quantia em dinheiro. O outro dentro da loja com uma arma, quantia em dinheiro e joias da joalheria. A ótica tradicional de Porto Alegre já funciona há 41 anos no mesmo endereço e nunca havia registrado um assalto. A Brigada Militar recomenda que os comerciantes tenham mais cuidado, principalmente na hora de abrir o estabelecimento. Cuidado, olhar para se não tem ninguém cuidando, prestar atenção. Se vê algum elemento suspeito, nos solicitar, a Brigada está sempre à disposição. Entidades de classe devem entrar nos próximos dias com uma ação contra o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Elas afirmam que a criação do Instituto é inconstitucional. O projeto de lei foi aprovado na madrugada desta terça-feira pela Câmara Municipal de Porto Alegre. Grupos de manifestantes contrários e favoráveis à proposta acompanharam todos os debates e a votação. O IMESF será uma fundação pública de direito privado que irá operar a rede dos serviços de saúde da capital. O Instituto será vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e terá autonomias gerencial, patrimonial, orçamentária, englobando a contratação e gestão de convênios públicos. O projeto ainda precisa da sanção do prefeito José Fortunati. Veja agora a situação das principais emergências do SUS em Porto Alegre. Na ala para adultos da Santa Casa, há 27 pacientes para 12 leitos. No Clínicas, há mais que o dobro da capacidade. No Conceição, o triplo. Na PUC, há 36 pacientes para 15 leitos. No Ernesto Dornelles, sobram 2 vagas. A seguir, obras na rodovia do Parque causam transtornos no trânsito. E ainda, quase metade do que se paga pelo material escolar é imposto. Veja os detalhes no próximo bloco. Encerram hoje às 11h59 da noite as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Porto Alegre. As vagas são para auxiliar de gabinete e técnico em higiene dental. O edital está disponível no site da Prefeitura. E a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social de Porto Alegre recebe inscrições para o curso gratuito de informática para cegos. Os interessados devem apresentar identidade e atestado com o código da deficiência até o dia 4 de março.